Oiê! Eu sou a Mari, esse é o canal Mundo em Conta e hoje eu tô aqui, fiz questão de vir falar com vocês porque o canal atingiu um marco bastante importante, que é o nosso primeiro marco aqui no canal, que é a marca de 500 seguidores. A gente já passou disso, eu tô muito feliz. É um marco pequeno, mas é um marco inicial que dá um gás, dá um ânimo para continuar fazendo esse trabalho, conversando com vocês por aqui. E eu vim aqui exclusivamente para agradecer cada inscrito do canal, agradecer sua companhia, agradecer seu apoio, você que se inscreveu, você que assiste os vídeos, curte, comenta, compartilha. Eu estou muito feliz de ter atingido esse marco aqui no YouTube. Espero que o canal continue crescendo cada vez mais, que a gente possa trazer mais conteúdos que vocês gostem e que façam sentido, ou para entreter vocês, ou para trazer conhecimento. A minha ideia é tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu espero que cada vez mais também eu aprenda a fazer isso de um jeito melhor. Para comemorar esse marco, então, inicial do canal, eu queria conversar com vocês uma coisa que eu não conversei ainda aqui no YouTube. Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre o início do Mundo em Conta, desse projeto, do que significa o Mundo em Conta para mim, como eu comecei com tudo isso. Eu falei um pouco sobre isso lá no Instagram. Quem ainda não segue também nosso arroba no Instagram, @Mundo em Conta, dá uma olhadinha lá. E aqui no YouTube eu ainda não tinha feito isso, então eu vou aproveitar esse marco dos nossos 500 seguidores para falar um pouquinho sobre como essa ideia começou. Bem, eu sou a Mariana, eu sou professora, eu sou doutora em História, tenho trabalhado com aulas em universidades, tenho trabalhado com palestra, com publicação de livros, de artigo científico. E como que eu vim parar aqui no YouTube? Bem, em 2020 eu decidi começar um projeto chamado Mundo em Conta e eu comecei com um site, que ainda está no ar também, a gente tem o site do Mundo em Conta, trazendo dicas sobre acessibilidade e inclusão, dicas culturais e de viagem, para um público que tem alguma necessidade específica, que não consegue achar essas informações em qualquer site que fale sobre dicas culturais e dicas de viagem. E por que eu comecei a fazer isso? Lá em 2019, eu quis realizar um grande sonho da minha mãe, que era conhecer a França, especificamente conhecer Paris. Então eu ganhei uma grana aí de uma rescisão de um contrato de trabalho e decidi realizar esse sonho e levar minha mãe para Paris. E aí eu comecei a pesquisar, porque a gente ia, eu, meu esposo, minha mãe e uma prima minha que é cadeirante. E aí eu comecei a pesquisar como é que a gente faria a viagem, organizar todo um roteiro de viagem para Paris e para os arredores de Paris. E eu comecei a perceber que não tinha na internet muitas informações sobre a França especificamente para cadeirantes, informações sobre acessibilidade nos equipamentos culturais, nas atrações turísticas. Eu encontrei essas informações só em sites de fora do Brasil e em outras línguas, principalmente em inglês. E aí eu comecei a pensar, gente, uma pessoa brasileira que não leia inglês, como que ela vai saber se ela consegue, por exemplo, subir com a cadeira de rodas na Torre Eiffel, se ela consegue entrar dentro dos museus? Não tinha em português essa informação na internet. Eu me surpreendi muito, porque a gente estava falando de Paris, um dos lugares mais visitados do mundo, e essa informação não estava lá. Imagina uma pessoa que quisesse conhecer outras regiões do mundo não tão conhecidas e visitadas, essa pessoa não ia encontrar informação. Parece que a pessoa com deficiência não pode querer sair de casa, né? O cadeirante não pode querer fazer uma viagem e ir nas atrações turísticas mais famosas do mundo. E aí isso caiu uma ficha e eu comecei a falar, gente, eu tenho muito dessas informações porque por conta da minha carreira como historiadora, como acadêmica, indo em muitos congressos, eu viajei bastante e eu pude conhecer vários dos lugares mais visitados do mundo, como Nova York e Paris, e eu tinha essas informações porque eu estive lá. E eu sou uma pessoa com deficiência. Já aproveitando para falar que quem não sabe, eu me tornei uma pessoa com deficiência com 10 anos de idade, porque eu tive um câncer e eu fiquei com uma sequela, então hoje eu uso uma órtese na minha perna. E eu me tornei uma pessoa com deficiência, então já tem aí quase 30 anos. E eu tinha algumas necessidades. Eu tenho um olhar mais voltado para acessibilidade por conta das minhas próprias necessidades. E eu tinha muito dessa informação sobre viagem e sobre lugares,
equipamentos culturais acumulada, eu falei, eu preciso começar a divulgar essas informações de alguma forma. E aí veio a ideia de fazer um site que falasse das minhas experiências, que indicasse lugares com acessibilidade e que estimulasse, principalmente o meu maior objetivo é estimular as pessoas a sair de casa, é estimular as pessoas a acreditar que ela pode sair de casa sozinha, que ela pode ir visitar um museu, que ela pode programar uma viagem, se ela puder, né, economicamente, financeiramente pagar, ela pode e deve viajar e conhecer o mundo, estimular as pessoas a acreditarem que é possível. Tanto por questões de acessibilidade para pessoas com deficiência, mas também, por exemplo, muitos idosos que têm medo de sair de casa sozinho, que não têm acesso ainda a muitas informações sobre detalhes dos lugares, para saber se ele consegue ou não, porque às vezes os idosos têm algumas limitações, mas não só também. No caso dessa viagem para Paris, assim, eu sou professora, não sou uma pessoa que tem muita grana, e eu juntei um dinheiro e comecei a pesquisar, assim, sem saber se era possível pra gente ir pra Paris, achando que era uma coisa muito cara. E eu consegui fazer uma viagem super econômica que coube no nosso bolso, economizando bastante. Eu sempre viajei muito, mas eu sempre viajei de forma muito econômica. Então eu também queria incentivar as pessoas que têm um sonho, por exemplo, igual o da minha mãe, de ir para Paris. A minha mãe nunca acreditou que isso fosse ser possível. E eu comecei a fazer isso caber no nosso bolso. Então também o Mundo em Conta era para falar um pouco sobre também os custos, né? Coisas gratuitas para fazer, como você pode economizar na viagem, como tornar isso possível também para quem não tem muita grana. Tudo isso eu queria colocar no Mundo em Conta. Então é um Mundo em Conta porque a ideia é levar muitos mundos em conta, levar várias possibilidades em conta e fazer caber também em diferentes bolsos, né? Diferentes formas de viagem. E aí eu comecei com o site, que está no ar até hoje. Eu escrevo lá alguns posts, né, alguns textos falando sobre lugares que eu fui, indicando lugares para vocês. E aí as pessoas começaram a pedir vídeos, porque as pessoas não estão mais muito acostumadas a ler, porque a gente mudou aí de uma cultura de leitura para uma cultura do vídeo, da imagem. E as pessoas começaram a falar, por que você não faz vídeos para o Instagram, para o YouTube? De uma forma mais fácil da gente entender, conhecer as informações, mostrar os lugares. Num primeiro momento eu fui um pouco resistente à ideia de vir aqui fazer vídeos para vocês, não sabia se eu ia me sentir confortável, mas eu fui aprendendo, estou aprendendo a fazer isso de uma maneira cada vez melhor. E fui começando a fazer alguns vídeos assim, né, um pouco limitada por questões geográficas, né? Então vocês veem que a maioria dos vídeos é próximo da região onde eu moro e tal, aí em São Paulo. Quando eu posso, eu viajo para tentar mostrar outros lugares, e a ideia é que o canal cresça, que eu consiga ir para outros lugares, que eu consiga mostrar também essas experiências fora do Brasil aqui para vocês. Espero que um dia a gente chegue lá aqui pelo YouTube. Mas as experiências que eu vivi antes de ter o canal do YouTube, eu registrei lá no site. Então lá, por exemplo, essa viagem para Paris me deu muita experiência sobre acessibilidade em Paris, por ter viajado com uma pessoa cadeirante, por ter viajado com uma pessoa idosa, que é também uma deficiente auditiva, e pelas minhas próprias necessidades como pessoa com deficiência física. Então tem lá posts dando todas as dicas sobre como conseguir acesso às atrações, os descontos que pessoas com deficiência e idosos têm. Então a minha ideia é sempre visitar os lugares, tentando um olhar que não é o olhar comum de quem talvez não viaja com pessoas com necessidades específicas, e tentar trazer o máximo de informação para a gente democratizar mesmo o sair de casa, a gente ocupar os espaços públicos mesmo, para que todas as pessoas se sintam cada vez mais incentivadas a sair de casa e ocupar os espaços nas ruas por aí ao redor do mundo. E isso começou então lá em 2019, 2020 eu publiquei, consegui colocar o site no ar, e ainda de uma forma pequena, do meu jeitinho, aprendendo ao longo do processo. Ainda estou aprendendo, mas estou muito feliz de ter vocês por aqui comigo. E vim aqui especificamente para comemorar esses 500 inscritos, para dizer que isso me animou a continuar, isso me animou a seguir em frente e tentar fazer esse canal crescer mais. Para isso eu sempre conto com vocês,
Conto com a ajuda de vocês para sempre engajar aqui no canal, que isso ajuda bastante. Deixar o like nos vídeos, compartilhar, comentar, ajuda bastante aqui para o canal crescer cada vez mais e que eu consiga trazer cada vez mais desse tipo de informação para vocês. Junto com isso, como eu sou uma professora, sou interessada no assunto da acessibilidade e inclusão, eu tenho que trazer alguns vídeos que a gente discute, por exemplo, a questão da legislação sobre esse assunto, para que as pessoas saibam também os seus direitos, para que a gente se eduque no sentido de aprender os termos corretos para falar sobre as coisas, não continuar mais repetindo palavras que são de alguma forma ofensivas ou agressivas para alguma pessoa. Então eu tenho que trazer também um conteúdo aqui. Se você ainda não viu esses vídeos, dá uma olhadinha sobre como a gente fala hoje em dia sobre pessoa com deficiência, por que a gente não usa mais o termo pessoa especial, pessoa portadora de deficiência. Então a gente tem vídeos aqui no canal mais educativos, mas é no sentido da gente tentar agir no nosso dia a dia de uma maneira que não seja agressiva para nenhuma pessoa, para que ninguém se sinta mal com palavras que às vezes a gente usa no dia a dia, que parece que é normal, que está naturalizado, mas que não é legal. Tem gente que não gosta que a gente se refira a elas dessa maneira e é legal aprender a forma mais correta, mais respeitosa de falar com as pessoas. Então esse também é um dos objetivos aqui do canal. Então se você ainda não viu os nossos vídeos da série Pensa Comigo, dá uma olhadinha lá, porque é sempre bom aprender um pouquinho mais e tentar tornar a nossa prática cidadã do dia a dia cada vez melhor, né? E mais respeitosa. Gente, por hoje era isso. Tô retomando então aqui com gás as atividades do canal. Quero, assim, deixar o meu agradecimento e falar que daqui pra frente eu espero que isso só cresça cada vez mais. Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Um beijo, tchau!